Terceira aula da nossa série relacionada ao Price Action, no qual falaremos hoje sobre pullback, pullback imediato e pullback de movimento. Dois pullbacks tops para você estar aprendendo aí comigo hoje, beleza? Já soltamos duas aulas antes dessa, sobre estrutura de mercado e suporte e resistência, e a segunda sobre linha de tendência. Caso você não assistiu nenhuma das duas, assista que é muito importante para vocês, tá? Vai complementar a ideia para essa aula aqui de hoje, beleza? Então, as mais evoluções vão aqui para o nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, a primeira coisa que é interessante que você entenda, para que o pullback ocorra, é interessante que ele tenha o rompimento de uma região. Então, esse daí é o primeiro ponto que você deve levar em consideração, tá? O preço ele precisa romper uma região, seja ela de suporte, seja ela de resistência ou alguma linha de tendência. Precisa ter o rompimento. Na aula de suporte e resistência, comentei com vocês que, enquanto o preço atual estiver em constante movimento entre essas duas regiões, todas as regiões que estão acima do preço atual são resistências, regiões dos vendedores, e todas as regiões que estão abaixo do preço atual são regiões de suporte, regiões dos compradores. Até o momento que há um rompimento, seja ela na resistência ou no suporte. Para que aconteça o pullback, precisamos do rompimento de alguma das regiões. Vamos supor que ele acabou rompendo aquela região de suporte e foi em busca de uma nova região de suporte. Lembra que eu comentei com vocês? Rompeu uma região, ele vai em busca de uma nova região, e assim por diante. O preço ele trabalha com objetivos, trabalha com alvos. Rompeu um alvo, ele vai buscar outro, beleza? E assim por diante. Então, quando o preço ele acabou rompendo aquela região de suporte, nós tivemos aqui uma troca de agentes. Aqui estava se vendo para a gente os compradores nessa região de suporte. Após o rompimento, o preço atual está aqui, então essa região passou a ser uma nova resistência, né? E agora a força predominante é dos vendedores. E o que vai acontecer? Quando o preço atingir essa região de suporte, naturalmente o preço vai começar a subir para testar aquela região que tinha sido rompida anteriormente. E essa volta para testar aquela região rompida é o pullback, tá? E pode acontecer dois casos que eu vou estar desenhando aqui para vocês. Fiz aqui um desenho mais sofisticado para a gente entender um pouco melhor, tá? O que acontece? O preço está lateralizado aqui, ele acabou apresentando um candle rompendo aquela região de suporte, levando em consideração que só é feito o rompimento quando o corpo da vela fecha fora da zona, ou seja, esse candle aqui tem que ter o fechamento abaixo daquela região de suporte. Aí sim vai ser considerado um rompimento válido, beleza? Aconteceu o preço após o rompimento, aquela região de suporte passou a ser uma nova região de resistência, tá? E você percebeu que após o rompimento não teve nenhum toque na região. Então ele está à espera do primeiro toque ainda, beleza? E o que aconteceu? O preço ele começou a cair e foi em busca de uma nova região de suporte. Depois ele acabou subindo em busca daquela região rompida. Pronto, bateu. Houve o primeiro toque após o rompimento dessa região. Aí é feito o pullback, tá? Nesse caso em específico, o pullback de movimento, que ele faz o movimento antes de atingir a região à espera do pullback. Então o que aconteceu? Rompeu essa região de suporte, o preço ele foi em busca de uma nova região sem tocar naquela região de resistência e só depois aqui de 5 minutos o preço ele veio testar a região rompida. E depois desses 5 minutos foi executado o pullback, você vende de acordo com essa nova atuante dos vendedores. E a probabilidade do preço cair é alta, tá? E fazer esse seguinte movimento aqui, ó. Bateu na resistência, o preço ele vai começar a cair, tá? Então esse daqui é o primeiro pullback, pullback de movimento. Tem alguns filtros que você deve levar em consideração para você evitar rompimentos e falsos rompimentos aqui, beleza? Nesse caso, pessoal, vamos supor que o preço ele acabou buscando aquela região de suporte, foi pegar o pullback de movimento e ele acabou rompendo esse novo suporte aqui, beleza? Agora vamos simbolizar o pullback de imediato, ou seja, como o nome já diz, ele rompe a região e já busca o pullback logo de imediato, tá? O que acontece? Ele rompeu essa região de suporte, rompimento, ó, fechamento abaixo da região, perfeito. Quando o preço subir em busca daquela região rompida, já é o pullback imediato. Ou seja, o preço já fecha aqui, nasce um novo candle buscando a região rompida e já acontece o pullback e o preço volta a cair depois. Esse aqui é o pullback imediato, é um pullback mais rápido, pullback mais ligeiro. Você tem que ficar esperto com esse padrão porque ele é assertivo? É muito rápido? Sim, mas você tem que ficar levando em consideração alguns filtros para você não levar rompimento. Primeiro filtro que você deve levar em consideração:
esse candle aqui tem que romper pelo menos 40% do corpo dele. Tá? Isso daí é a primeira coisa que você tem que levar em consideração. Segunda questão, que eu acho interessante para minha visão e para o meu operacional. Esse carinha aqui, ele não pode descer, depois voltar para buscar aquele pullback. Não pode acontecer isso. Eu não acho interessante para o meu operacional. O que eu prefiro? Eu prefiro que esse candle feche 40% do corpo, ou mais que isso, tá? Pode ir além de 40%, beleza? Esse candle aqui nascer e buscar direto a região rompida, tá? Dessa forma, ele não sinaliza para a gente reversão. Ele busca a região, fica mais favorável para a gente vender. Agora, se o preço desce, depois ele retrai e deixa um paviozão lá embaixo, opa, aí já fica feio para a gente. Porque ele pode começar a subir aqui e fazer um falso rompimento. E você acaba pegando ali um loss feio, beleza? Então esse candle aqui, ele tem que nascer, buscar sua região, buscou dessa forma, você mete venda que o preço tende a cair, tá? Melhor gatilho possível para você evitar rompimentos e pegar uma ótima operação em pullback imediato, beleza? Então, pessoal, nesse caso aqui nós temos dois tipos de pullback. Pullback de movimento, que ele demora um pouquinho mais, ele trabalha um pouco mais o seu movimento antes de atingir o pullback. E o pullback de imediato, que ele rompe, já pega o pullback e já cai. Vamos ver aqui no gráfico para identificar um pouco melhor? Aqui nesse caso, pessoal, observe o seguinte, é aquela estrutura que eu até mostrei para vocês, ó, preço lateralizado e acabou rompendo para queda. O que aconteceu? O preço ele veio, tinha aqui a regiãozinha de suporte, bem interessante, né? E ele acabou rompendo aqui esta região. Pô, Carvalho, mas ele pegou aqui o pullback imediato, você não considera isso daqui não? Não vou considerar esse pullback aqui, tá, pessoal? Por que eu não vou considerar? Porque esse candle aqui, ele teve um rompimento muito fraco em relação ao corpo dele, tá? Então eu não faria essa operação de venda nesse pullback. Eu esperaria uma outra oportunidade, tá? Então o que aconteceu? Esse candle aqui fechou com menos de 40%, não achei interessante, o preço foi testar a região e caiu. Beleza. O pullback que eu vou priorizar será nessa volta aqui, ó. Ele voltando para a região, o primeiro toque após o rompimento, toque válido, beleza? Após o rompimento, eu venderia. Então o preço ele acabou rompendo aquela região de suporte, desceu, buscou uma nova região aqui, depois ele foi testar aquela região de resistência nova. Nesse ponto, eu executo uma operação de venda visando a baixa do preço. Ele caiu, fez aqui um movimento de correção um pouco mais complexo, depois ele tornou-se a impulsionar de novo a favor da queda. Ele caiu com tudo depois, tá? Então aqui é um pullbackzinho de venda muito top. E aqui nós temos uma outra opção, tá? De compra no caso. Resistência localizada aqui, ó. Resistência. E o preço ele acabou rompendo nesse candle aqui, né? Ó, rompeu nesse candle, ele acabou subindo bastante e só depois de um tempo ele foi testar aquela nova região de suporte. Então ele já teve o rompimento nesse candle aqui, pessoal. Rompeu nesse candle, depois o preço ele subiu tudo sem testar a região de suporte. Então aqui ainda estava à espera do primeiro toque daquela região. E quando o preço veio descendo em busca daquela nova região de suporte, houve o pullback e você entraria comprado visando a alta do preço. E foi exatamente o que aconteceu. O preço atingiu a região de suporte à espera do pullback e o preço subiu bastante. Então, nesse caso, nós tivemos aqui dois exemplos de pullback de movimento. Agora vamos identificar aqui um pullback de imediato. Agora perceba o seguinte, pessoal, olha que regiãozinha interessante, né? Ó, nós temos aqui um fundo, né? Uma regiãozinha de suporte apresentada aqui, o preço trabalhou, testou novamente, subiu e acabou rompendo aquela região. Olha o rompimento forte aqui, ó, rompimento interessante. Gostei dessa vela aqui que rompeu, já fica mais interessante para minha análise. Agora eu teria que esperar o quê? O candle que vai buscar o pullback, caso ocorra o pullback imediato, né? Esse candlezinho aqui, você percebeu que ele nasceu e já foi buscar direto, né? Ele não fez essa movimentação que é ruim pra gente. Rompeu aqui, ele não desceu, depois subiu. Ele nasceu, depois já subiu direto. Isso daqui é muito benéfico para nossa operação, tá? Então, quando isso daqui ocorre, eu já meto minha operação de venda, porque as próximas velas tendem a cair com maior frequência, beleza? Isso daqui é muito assertivo. Quando você padronizar isso para o seu operacional, você vai se tornar mais assertivo do que você é hoje. Então, a ideia é muito simples, pessoal. Por isso, ele acabou rompendo aqui essa região. O candle de rompimento teve mais de 40% do corpo fora da região? Opa, teve. Primeiro ponto para você levar em consideração. Segundo ponto, o candle que buscou o pullback imediato
Deixou rejeição? Opa, não deixou. Ele nasceu e já foi buscar direto aquela região. Então, isso aqui é super válido para nossa entrada. Teve esses dois gatilhos, você mete a venda para a próxima vela, que vai ser vitória. A maior chance é que seja vitória, não vai ser sempre, tá? Não caia nessa ilusão. A maior probabilidade é que o preço desça. Tranquilo? E aqui foi um caso que eu apresentei para vocês de pullback imediato. Eu gosto muito desse estilo padrão também e vai ser muito bom para você acrescentar na sua visão de tela. Então vamos mostrar aqui algumas operações que eu fiz baseada em pullback. Essa operação aqui, pessoal, já foi uma análise mais avançada. Eu fiz uma análise relacionada a macro e micro, de M15 para M1. O que pode acontecer? Dentro de uma região, pode haver o pullback em M1, pode haver o pullback em M5 e pode haver o pullback de M15. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhe aqui no gráfico. Perceba o seguinte, aqui nós tínhamos uma região de suporte, né? O preço ele veio em M15, ele fez esse movimento de impulso, ele começou a corrigir e acabou rompendo aquela região de suporte. E após o rompimento, o preço ele acabou virando uma resistência. E depois ele veio testar no primeiro candle de M15 aquela região rompida. Então aqui em M15 nós estávamos em busca do pullback de venda. E quando o preço atingiu lá, eu entrei vendido. Em M1, pessoal, você vai notar o seguinte, que aqui nós tivemos uma movimentação de impulso, o preço ele começou a corrigir. Nesse movimento de correção, o preço acabou rompendo, pegou o pullback imediato, tanto nessa região e quanto na linha de tendência e depois caiu. Então em M1, nós tivemos o pullback imediato, mas essa volta do preço foi um pullback de M15, no qual eu mostrei para vocês. M15 ele finalizou aqui embaixo, e depois ele estava subindo em busca do pullback. Então, com isso, eu visei a operação vendida à espera que o preço retraia. Sinalizei ali, ó, verdinho, região de suporte, depois o rompimento virou uma resistência. Quando o preço atingiu exatamente minha região, executei uma operação de venda e olha como o preço ele desceu bastante depois. Favoreceu ali uma linda operação vitoriosa. Então, pessoal, vocês perceberam aí que o suporte pullback é muito fácil, é muito simples de você estar identificando e é muito assertivo também quando você pega uma ideia mais aprofundada dele, tá? Então, esses aí são os dois tipos de pullback que você pode estar identificando no seu gráfico, pullback imediato e pullback de movimento, podendo ser em regiões de suporte ou então de linhas de tendência. Tranquilo? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui sobre pullback. Se você gostou, apoie com o like para estar fortalecendo e também se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo dessa série. Vai ser muito bom para o seu aprendizado. Tamo junto, até mais, falou!